Olá, gente, estamos aqui para mais um podcast Conversa Magistral. Eu sou Tadeu Passo, químico farmacêutico, e dessa vez nós estamos aqui com Fabiana. A Fabiana é contadora, proprietária da empresa FV Soluções Contábeis, e viemos hoje aqui conversar sobre contabilidade para profissionais da área de saúde. É um assunto muito interessante, né? E é um dos principais calos dos profissionais, né? Na hora de pagar imposto. Exatamente. Né? Ninguém gosta de pagar imposto. E Fabiana tem prática nessa área, né? E ela veio aqui para tentar dar algumas dicas, né? Para a gente conversar e também tirar algumas dúvidas, né? De várias pessoas da área de saúde, né? Que trabalha, que assiste o nosso canal, né? E Fabiana, muito obrigado pela sua presença. E primeiramente, eu queria saber de você qual é a principal reclamação de um profissional da área de saúde, né, que tem sua clínica, quando ele te procura. A dor dele, né, que eles falam? É que o imposto é muito alto, que a carga tributária é muito alta, né? E aí, como os profissionais dessa área, eles trabalham muito e não tem esse tempo, né, de parar para ouvir. Geralmente, eles confiam a uma pessoa e às vezes acham que está pagando o imposto corretamente, né? Só que hoje existem várias ferramentas no mercado onde você pode fazer uma economia tributária através de um diagnóstico, né? E esse diagnóstico, geralmente, a gente começa a analisar a pessoa física, né? Através do imposto de renda. E várias coisas vão impactar no resultado dessa economia, né? Se o cara ele tem um emprego, se é particular ou se ele é concursado, né? Se ele tem uma pessoa jurídica, qual a forma de tributação que ele está praticando na pessoa jurídica, se ele faz um livro caixa em paralelo à pessoa jurídica. Então, o caminho mais correto, né, para se fazer uma economia tributária é começar a fazer uma análise na vida da pessoa, né? Agora, Fabiana, me diga, o profissional de saúde, ele precisa ter um CNPJ? É bom ele ter ou é necessário ele ter? Olha, na verdade, é de caso a caso, né? Porque depende muito do quanto ele fatura, né? Então, vamos botar, se ele faturar um valor e dentro do livro caixa dele, ele pode fazer o livro caixa e ficar isento, não pagar imposto nenhum. Se ele souber contratar um profissional da área, não precisa, né? Da área de contabilidade correto, ele pode ficar até isento dessa. Por exemplo, ele é concursado da prefeitura, tá? E ele tem um consultório que ele atende. Por exemplo, pode ser uma psicóloga, um exemplo. E o que vai acontecer? Se ela fizer o livro caixa corretamente e ficar dentro do teto, né, que ela tem de isenção, ela não vai pagar imposto nenhum. Ao contrário, que se ela for lá atender, as pessoas pediram o recibo a ela, que ela não pode deixar de dar como profissional. Porque hoje todo mundo quer, né, o recibo para bater no imposto de renda. A pessoa vai declarar ela por conseguinte vai ser obrigada a declarar, só que aí ela vai pagar, dependendo do outro emprego que ela tiver. Se ela tiver lá em 15%, juntar essa renda que ela está tendo à parte com o concurso ou o privado que ela tiver, isso pode aumentar, potencializar a carga tributária dela. Então, quando for extrateto, né? Então, seria bom aí, a partir do extrateto, ele pensar em ter um CNPJ. É mais ou menos isso? Por quê? O que exceder, exatamente o que você falou, ele vai ter que botar na pessoa jurídica para ter um impacto menor na tributação. Mas isso não é assim, uma receita de bolo pronta. Né? Como eu te falei, eu analisei agora essa semana um livro caixa de uma profissional da área de saúde, né? E no primeiro semestre dela, ela recolheu 24 mil a mais. E vai dar tempo, né? Como eu falei, vai dar tempo de eu aproveitar esse crédito agora no segundo semestre. Mas se tivesse encerrado o ano, eu não conseguiria aproveitar esse crédito. Então você salvou 24 mil dela. 24 mil e pouco. Que beleza. Eu falei 24 mil e pouco. Natal entendeu? Dela vai ser gordo esse ano. Ó, ela ficou muito feliz. Ela falou assim, Fabiana, eu tinha que ter te conhecido antes. Então, ela falou assim, Fabiana, meu contador não é uma pessoa ruim, uma pessoa ótima, mas o que acontece? O mercado, ele vai criando determinadas coisas que você tem que se atualizando, fazendo cursos, né? Eu agora estou fazendo um curso de imersão de saúde, já está por 1 ano e meio,
E lá eu aprendi várias ferramentas que você pode usar para fazer o que a gente chama de diagnóstico tributário, né? E com isso você consegue fazer essa economia, né? E eu acho que essa economia para o profissional de saúde é muito interessante. E você então consegue achar qual o regime fiscal ideal para essa pessoa, é isso? Sim, exatamente. Mas é através do quê? Do estudo. Não existe uma receita de bolo pronta, entendeu, Tadeu? Eu posso, tipo assim, você vai fazer isso aqui, isso aqui. Não, eu vou olhar para aquele caso específico que depende muito do valor que ele fatura, né? Do valor que ele fatura como pessoa física, autônoma, como ele ganha com um emprego, que ele pode ser concursado, ou até uma pessoa que tem uma pessoa jurídica, porque isso tudo junto vai impactar. Aí o cara vai tipo assim, eu não tenho tempo, vou deixar isso de mão. Aí quando ele vai ver, ele já está de cara com o imposto de renda. Aí, ou seja, ele vai pagar mesmo. E para você, tipo assim, dar uma dica, né, para quem está escutando. Mais ou menos aí, no que a pessoa fatura, qual o regime que era melhor que ela esteja enquadrado? Tem, assim, uma margem? Vamos botar assim. Faturamento? Não é margem, né? Porque vamos supor, às vezes... Depende do gasto, né? Mas eu tô falando assim, uma margem mais ou menos. Vamos botar assim, no livro caixa, se ela tem lá o aluguel, o condomínio, a água, a luz, até o uniforme dela, no caso, né? Que ela vai colocar lá, né? Aí ela vai lançar lá no livro caixa e ela vai abater isso, né? Quando for emitir os seus recibos. Isso vira um crédito, né? Que é legal. Então depende muito da despesa dela, por isso que a gente não pode fixar valor, entendeu? E aí a gente vai ter que analisar o impacto disso na pessoa física dela. Então, na verdade, não adianta a pessoa ficar tentando adivinhar. Não adianta. Porque, vamos supor, você pode ter um amigo ou um colega e ele ganha lá 7 mil no emprego privado dele e ele é um psicólogo que atende e fatura mais 3 mil no extra dele. E aí vai depender do quê? Do que ele tem de despesa. O que ele tem de despesa para poder abaixar esse imposto que ele vai pagar? Então, isso é uma coisa pessoal. Isso tem que ser analisado de pessoa para pessoa. Por isso que começa na pessoa física, porque toda pessoa jurídica é representada por uma pessoa física. Entendeu? Por quê? Você começa na física e aí você vai criando artifícios para você chegar nos seus objetivos. Entendeu? Mas artifícios legais. Né? Porque se não for baseado de forma legal, você vai cair na malha. Não, tem que ser dentro da lei, por quê? Porque tem que ser dentro das 4 linhas, né? Tem que estar na regra do jogo. Porque se um cara entrou para jogar, ele tem que seguir a regra do jogo. É lógico que você ali dentro do jogo, você tem coisas que você pode fazer, jogadinha ensaiada, outras coisas que estão dentro do jogo. Que vai beneficiar o imposto no final. E aí o que acontece? Por isso que quando chega no imposto de renda, tem médico que fica assim, meu Deus, vou sentar nessa cadeira aqui, meu Deus, tô com medo do valor que eu vou pagar. Mas por que não se preparar antes? Por que não começar a fazer isso mensalmente? Por que deixar isso para a última hora? Mas, Fabiana, esse diagnóstico, geralmente você faz esse diagnóstico, né? Uhum. E as pessoas que querem fazer esse diagnóstico, geralmente quanto tempo que você leva para dar um retorno para ela? Olha, vai assim, vai aqui, faz assim, faz assado. Quanto tempo mais ou menos? Esses 6 meses que eu analisei de livro caixa, eu consegui dar uma resposta a ela em menos de um mês. Entendeu? Por quê? Para a gente também não é muito prático demorar muito tempo para dar a resposta, porque né, a gente tem outras coisas para fazer. Então, você quer isso também depende do volume, né? Do volume de despesas, de coisas que você tem ali para analisar, entendeu? Mas se for, por exemplo, uma pessoa jurídica, onde tem vários sócios, né? E que você vai ter que começar analisando a pessoa física de cada um daqueles sócios. É lógico que vai demorar um pouquinho mais. Por isso que não pode deixar para o final do ano. Se deixar para o final do ano, você não vai conseguir fazer a economia. Entendeu? Dentro dessa análise, por exemplo, você... A pessoa que está ouvindo a gente se interessou, né? Vai procurar a Fabiana lá, mas ela já tem o contador dela. Quer fazer só o estudo. Só o estudo. É possível isso? É possível. Eu sou uma pessoa aberta a qualquer tipo de coisa. Eu também não vou fazer não vou influenciar a pessoa em nada. Eu vou fazer o trabalho de diagnóstico, entendeu? Só que aí tem uma coisa. Eu vou fazer o diagnóstico, mas se a pessoa não souber fazer o que eu faço, também não vai conseguir.
Não, é. Não é o que eu faço enquanto Mas você profissional. dá consultoria também para o profissional de contabilidade? Então, Ou não? Não dou. Não porque eu não queira. Porque, na verdade, tipo assim, como que eu vou te explicar? Hoje, eu atuo no ramo empresarial, pessoa física, né? E também faço perícia. Então, ou seja, eu não consigo, é muita coisa. Você não tem tempo, né? Exatamente. Eu até tô com vontade, daqui a um ano e meio, começar a preparar o que chama de imersão na área de saúde, que são pequenos cursos voltados para pessoas que têm interesse em aprender como trabalhar com a área de saúde. Mas e fazer. Para contador? Pode ser para qualquer pessoa. Eu quero aprender. Por exemplo, eu tenho uma cliente lá e quando ela começou comigo, ela não sabia nada de clínica. Ela tem uma clínica que presta serviço, né? E aí, ela já está comigo há 1 ano e 6 meses. Hoje, ela já consegue... Ela pergunta assim, esses impostos, você sabe quais são? Ela já sabe. Por quê? Ela falou assim, Fabiana, eu sou uma médica, eu estudei para ser médica, eu estudei para ser contadora. Então, você pode dar um curso, por exemplo, um administrador, um gerente de uma clínica. Todo mundo é capaz de aprender. Supervisor. Todo mundo. Uma pessoa que trabalha com contas médicas no hospital. Sim. Lógico. É interessante. Por quê? A pessoa, ele para gerir o negócio dele, né? E foi o caso dela, ela falou assim, Fabiana, eu não posso ficar na mão das pessoas só. Eu quero aprender a gerir o meu negócio. Qual é o custo do meu negócio? Porque não é só, tem mão de obra, tem os encargos da mão de obra, tem os impostos. Como que eu vou botar o preço no meu trabalho, no que eu faço, no meu serviço? Eu não sei qual é o custo dele, né? E até a sua contabilidade faz parte do meu custo. Quando é pequeno dá para o cara... Entendeu? Quando é maiorzinho já fica mais difícil. A gente tem que delegar alguém para Exatamente. fazer isso aí ela falou assim, olha, mas ela hoje, ela já abriu uma filial. Em 1 ano e 6 meses ela está com uma filial. E ela hoje delegou alguém, mas aí, para ela saber delegar, ela passou por esse caminho. Tem que ter um conhecimento administrar o conhecimento de administração de clínica e passa por essa parte também, de imposto, contabilidade. Que é bem interessante. E você tem que saber, você compor o preço das coisas, você tem que saber o que ele custa para você, né? Exatamente. Aí ela queria fazer um preço especial lá, promocional. Ela falou, bem, para eu fazer esse preço promocional, tem que saber se cobre pelo menos o meu custo fixo, né? E aí eu achei isso muito interessante dela, porque até aí nenhum empresário da área de saúde tinha me procurado com essa cabeça, entendeu? E eu vi o quanto vale a pena, porque apesar dela falar assim, eu sou médica, estudei para ser médica, como ela falou, se meu cliente chega lá com uma dor no peito, eu vou curar a dor do peito, eu vou dar um remédio para aquela dor. Você, enquanto agora dor do bolso é difícil. Porque o cara tem vontade de sair correndo, entendeu, Tadeu? A dor no peito cura, mas a dor do bolso... Agora, porque ninguém, na verdade, vamos ser sinceros, contador é algo que, tipo assim, ninguém quer ter ele muito perto, porque, tipo assim, ele vai te enviar imposto. Só que ele pode amenizar isso. Contador só manda conta. Entendeu? Já pelo nome já fala. Mas a gente pode amenizar isso. Ele entendeu? conta a dor. A dor. Exatamente. Mas você sabia que isso está mudando? Por quê? O imposto não foi a gente que criou, né? A gente vive dessa profissão. Então, eu acho que, como a gente vive dessa profissão, a gente tem que buscar entender os nossos clientes. Tipo assim, como você mesmo falou, a dor dele, né? E aí, se existe, né, maneiras de você ajudar o seu cliente a pagar menos, é aonde você se torna uma pessoa diferente. E é isso que eu busco no meu dia a dia, né? Você buscar ser diferente. Porque fazer, digitar lá o livro caixinha, fazer a contabilidade normal, isso é comum, todo mundo faz, Tadeu. Entendeu? Tem que procurar Na verdade, o que você precisa saber é a vírgula. A vírgula que faz a diferença para você pagar menos imposto. Entendeu? Ou dentro da legislação. Então, na verdade, é isso que faz a diferença. Porque a longo prazo, essa profissão de contabilidade, ela vai meio que acabar. Então, só vai ficar mesmo a vírgula. Na verdade, a contabilidade tenta acabar por causa do avanço tecnológico. Sim, mas a consultoria não. Exatamente. E é onde eu amo fazer, né? Por exemplo, eu vou te falar, eu hoje lá no escritório tem 3 robôs. Os 3 robôs, eles fazem serviço de 7 pessoas. Sim. Aí você vai me perguntar assim, é necessário ter humano? É importante? Sim. Por quê? Em 100% do processo,
30 ainda é humano e não é substituível ainda. Mas aonde eu puder andar com a informática, eu vou andar. Sabe por causa de quê? Porque a informática ela me traz menos erros. O humano, quando ele estiver cansado, ele pode errar de um número na hora de digitar o cálculo. Entendeu? Sim. O robô não. O robô ele vai lá e vai buscar a nota e já vai lá lançar no sistema. É a ciência exata, né? Você concorda comigo? Então, as notas fiscais, por exemplo, XML, que o governo botou para rastrear todos os empresários, falando um pouco de modo geral. O que acontece? A gente entra lá no XML da nota e puxa. Não tem margem de erro. Você entendeu? Então, o meu funcionário ele só vai fazer o quê? Ele vai pegar o arquivo de forma segura e só vai calcular o imposto e vai conferir se está certo aquele cálculo. Então, ou seja, isso é muito importante. Entendeu? Usa a tecnologia. E aí, o que a gente já vê, né, isso? E nessa pandemia, como a tecnologia avançou muito, muitos contadores, né, que a gente percebe isso, que até represento a delegacia aqui em Campos do Conselho, muita gente começou a parar ou a diminuir. Por quê? Eu só faço simples. Eu não faço presumido e lucro real. Por quê? Porque lucro presumido e real já mexe com tecnologia. Não tem como mais ficar sem. Se não usar máquina, não dá para fazer na mão. Não dá. Aí você vê, tipo assim, escritórios pequenininhos. Aí aquele cara, ele tá acomodado. Ele só faz o quê? Emite guia e manda pro cliente. Se você perguntar se tem contabilidade, você analisa a nota do seu cliente, se ele tem jeito de pagar menos ou mais. Eu faço só o cálculozinho e mando para ele. Então, ou seja, quando fala que contador, né, hoje virou uma profissão do futuro, eu consigo enxergar já isso. E eu vou te dizer mais. Para você continuar no mercado e na briga, você tem que estudar praticamente todos os dias da sua vida. Porque todo dia muda uma coisa, entendeu? E tem que gostar. E se você não gostar também, porque para fazer o beabá ou o repetitivo, você tem sua equipe para fazer. O que você tem que fazer é buscar o diferencial, entendeu? Então, vamos voltar para o profissional de saúde, né? Vamos voltar para o profissional de saúde. Então, no caso do profissional de saúde, ele está começando hoje, se formou, vai começar a atender como autônomo, à medida que ele for crescendo e que for cobrindo, né? Então, a minha primeira sugestão, faça o livro caixa. Isso. Aí ele for cobrindo aquela margem que ele tem, né? Pague o carnê-leão. Isso aí. Ele vai cobrindo aquela margenzinha dele. Quando ele cobrir aquela margem, opa! Calma aí. Tá na hora de eu abrir um CNPJ com Vamos simples, avaliar simples, aqui, né? Se tipo assim, tá na hora de eu... Talvez fique mais barato do que ele ir lá e... Assim, vou abrir logo o CNPJ. Não, calma aí um cadinho. Vamos analisar aqui. Né? Procura um profissional da área, né? Um contador que entenda dessa parte e, né, busque olhar isso de uma maneira diferenciada. Porque não vai ter jeito. Essa área da saúde, por causa, né, do impacto dos recibos, todo mundo quer deduzir no imposto de renda. Né? E é aonde, se você dá o recibo ao seu cliente e você não declarar, você perde a credibilidade, e a confiança. Malha fina te pega, né? E aí a dor, aí é no bolso mesmo, entendeu? Aí a culpa, como eu te falei, a culpa não é do contador. Por quê? Você tem o seu ganho. Não é o contador que diga as regras. Pelo contrário. Eu adoro quando chega lá um médico, um dentista e fala, faturei 60 mil. Mas 60 mil é o bruto dele. E como você falou, vai pagando o carnezinho do leão. Exatamente. Não pode esquecer. Pagando o carnezinho, acalmando, amansando o leão. Exatamente. Devagarinho, todo mês. Ele tirou aquela quantidade de recibo excedente, vai e paga o imposto, né? Exatamente. Porque tem que ter organização, porque senão chega na hora do imposto de renda, não tem dinheiro para pagar o imposto de renda. Você apavora, né? Aí quer que você dê jeito. Assim, não existe contador milagrista. Existe o contador que vai te dizer caminhos para amenizar e para você pagar menos. Isso existe, tá? Mas com o quê? Com prazo, com antecedência, entendeu? Porque você ainda tem outras regrinhas que você também pode fazer para impactar menos o imposto de renda também na área de saúde. Além de tudo isso que eu falei aqui, ainda tem algumas outras regras que você pode levar para sua pessoa física que vai impactar menos na hora do seu imposto de renda. Tem uma legislação específica, né? Tem uma legislação específica, entendeu? Então, assim, é muito importante, né? Tipo assim, o pessoal da área de saúde ter essa sacada. Então, na verdade, tem que procurar um especialista. Não adianta ir curioso. Não. Porque vai se ferrar. Vai se ferrar. Então tem que procurar um especialista. Fabiana está aqui, né? Quem quiser
Agradeço a oportunidade que você está me dando, né? Porque eu tô vendo que você é um cara inovador. É porque, na verdade, Fabiano, o que acontece? As pessoas, hoje, o que falta é conhecimento. A internet está cheia de troço. Né? Você vai lá, pesquisa, aí o cara acha que ele é capaz de fazer. Verdade. Curioso. Não, ele aprendeu no Google. Então, ele acha que ele é capaz de fazer tudo, inclusive a contabilidade. Tem coisa, faça sua contabilidade de graça. É que nem um remédio. A pessoa pode ir na farmácia e comprar qualquer remédio? Pode. Você vai mandar manipular um remédio? Tudo tem seu risco. Não, tem seu risco. Mas, por exemplo, se você tem uma farmácia que tá no mercado, tem a confiabilidade, né, como a sua aqui, que a gente vê que é muito bem aceita no mercado de campo. E eu acho, tipo assim, que isso é muito importante. Porque você está mexendo com a sua saúde. Você não pode tomar qualquer remédio, qualquer pessoa ir lá. Porque você não sabe o que a pessoa está colocando no seu produto. Isso é muito importante, Tadeu. E a mesma coisa a pessoa que vai fazer. Pode ser até farinha, entendeu? A mesma coisa. A pessoa vai fazer o seu pagamento de imposto, né? Que é o imposto de renda. Do que você recebeu, é imposto anual. E aí, quando você chega na hora, faz de qualquer jeito. Tem gente que faz da maneira dele. Faz de qualquer jeito. Aí, como menos espera, a cartinha da Receita Federal. Verdade. E aí o cara fica nervoso. Já vai pagar a multa. Exatamente. Né? Ele já vai pagar a multazinha. A Receita chega lá, chama ele, traz tudo. Traz tudo. Aí lá vai ele com aquela porrada de papel, uma porção de coisa e tal. Por quê? Porque poderia ser evitado. Porque, na verdade, a gente não tem conhecimento de tudo. Por isso que tem gente especialista. Cada pessoa na sua área. E essa área é uma área muito complicada. Né? A gente vê que é uma área muito complicada, que é difícil. Porque você consegue abater no imposto de renda os serviços de saúde. Tudo que você, de acordo com cada área, até um curso que você vai fazer fora. Se você pegar o percurso do curso, né? O comprovante da inscrição, você consegue abater. O jaleco que você usa, se você foi lá, comprou o jaleco, você consegue abater. Entendeu? É uma série de coisas. Então tem que ter uma pessoa que possa te orientar. Né? Verdade. E qual o recadinho que você deixa para as pessoas aí, os profissionais de saúde que estão começando ou que já estão na estrada há muito tempo e estão tendo essa dificuldade? Olha, que vocês parem e dê uma analisada se o valor que vocês estão pagando todo ano, será que pode ser reduzido? Será que vocês podem pagar menos? Procure uma pessoa da área de contabilidade que realmente faça um diagnóstico para vocês e mostre se pode haver melhoras ou se pode haver uma reeducação de vocês para pagar menos. Eu posso garantir que pode. Entendeu? Isso aí. Então, eu deixo muito obrigado a Fabiana mais uma vez. Eu também, ao Tadeu, né? Que é um cara que estuda quase todos os dias aí, que gosta de estudar, né? Eu agradeço muito a sua presença aqui para tirar essas dúvidas dos nossos inscritos no nosso canal, né? E o nosso canal só está aumentando. Que legal, Tadeu, muito bom. E eu vou pedir para vocês nos seguir nas nossas redes sociais, lá no Instagram, né? No nosso canal no YouTube, e lá se inscrever. Também vai estar disponível no Spotify. E vocês que estão nos assistindo, quiserem mandar dúvidas, né? Pode mandar para a Fabiana, ela vai. Será um prazer. Vai estar tirando a dúvida de todo mundo. Lá a gente também vai disponibilizar o acesso às redes sociais dela. Vocês podem mandar perguntinha direto para ela, que ela responde com o maior prazer. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada a todos, gente.